Nós vamos saber exatamente o que deve acontecer com o mercado da soja nessa semana. Né? Vamos direto às informações do Minuto da Soja, com Vlamir Brandalize, que tem oferecimento da Copavel. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Tudo começa com as sementes Copavel, a segurança que o produtor rural necessita para garantir um bom arranque inicial. E para possibilitar que as sementes extraiam todo o seu potencial genético, os fertilizantes Copavel Premium proporcionam nutrição ao solo e às plantas. Com a Nutriagro, desenvolvemos formulações em fertilizantes foliares para as principais culturas do agronegócio. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Hoje em Curitiba, Vlamir Brandalize, depois de fazer uma turnê, né, pelas estradas lá do Pará, do Maranhão, está em Curitiba hoje, provisoriamente, né, Vlamir? Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Davi. Hoje nós estamos em Curitiba aí. Semana passada nós estávamos lá no Pará, né? Nós passamos em Belém, né? Como muita gente sempre comenta, né? A terra que Jesus nasceu. E agora, amanhã nós vamos estar no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. O pessoal pode se esperar onde lá, em qual região? Restinga Seca, é isso? Exatamente. Nós vamos em um evento lá em Restinga Seca, ali pertinho de Santa Maria. E vamos ver aí o que o pessoal está falando lá da safra efetivamente, né? Que está sofrendo muito. O Rio Grande do Sul já perdeu aí, Sérgio, mais ou menos 4 milhões de toneladas de soja e milho com esse período de estiagem, e essas perdas podem aumentar ainda se o clima não mudar nos próximos dias. É provável que tenham perdas ainda maiores do que 4 milhões de toneladas que já se perdeu entre soja e milho. Né? Infelizmente as previsões aí não são muito alentadoras, não, pelo contrário, né? Prevêem tempo mais seco nos próximos dias. Dá para reverter essa perda ou prejuízo com safra de milho, com replantio da soja? Qual a situação nesse sentido? Como é que você tem acompanhado essas informações? Olha, Sérgio, lá no Rio Grande do Sul ainda faltam algumas lavouras para plantar. Alguns apontam até 20% da área para ser plantada, porque não tem chovido e o pessoal não consegue plantar. Tem áreas para ser replantada também, o produtor está esperando as chuvas. Se chover nos próximos dias, a soja é uma cultura bastante agressiva, ela consegue recuperar um pouco o fôlego e limita as perdas dentro dos patamares que está hoje, mas hoje dá para se apontar aí que quase 3 milhões de toneladas do potencial da safra gaúcha já se perdeu de soja e se não chover, as tendências são de perder mais. O Rio Grande do Sul pode sofrer mais. Isso é uma tragédia no estado gaúcho, que já sofreu muito no último ano, aí que também teve seca, né? Bom, já sofreu com a seca também, perdas na última safra e custos elevados para essa safra também no plantio, não, Vlamir? Esses custos dificilmente vai conseguir bater a conta fechar, não? Para quem sofreu mais aí com a seca, que está mais agressiva nas regiões ali, que o Rio Grande do Sul, ele tem locais que teve algumas chuvas, que está numa condição mais perto do normal, então ele tem vários estilos nesse momento. Você pega algumas regiões ali próximo da fronteira, mais na faixa sul, que teve algumas chuvas, nas regiões onde que a soja entra no conjunto com os plantios de arroz, em que o produtor está numa condição próxima do normal. Mas você vai pegando mais ao norte, centro-norte, noroeste gaúcho, a safra está bastante prejudicada e essa chuva que passou aí, que nem você mostrou aí, aquele granizo, aquela chuva, ela foi uma chuva muito rápida, então, e o volume da umidade que chegou, ele foi um volume pequeno, né, para uma situação de que está com déficit hídrico na safra gaúcha. Realmente há perdas importantes ali e podem subir aí se esse clima não reverter essa onda e vir chuva ainda nessa semana. O ideal seria chuva nessa semana para conseguir amenizar o quadro e o pessoal conseguir terminar o plantio com condições de umidade no solo para que a planta consiga germinar numa situação boa. Mas que o quadro gaúcho, principalmente, não está bom, é complicado. Nós temos aí uma parte de Santa Catarina também, que está com seca aí, também sofrendo nesse momento. E
e parte do sudoeste do Paraná também está começando a sentir aí a seca. Houve uma chuva, passou, mas a umidade tem que vir em volumes melhores, aí, senão as regiões devem perder potencial produtivo. Passando do Paraná para cima, já São Paulo já tem umas faixas com problemas, ou outras condições muito boas, e a gente entrando no centro-oeste já está quase dentro da normalidade, em alguns locais assim, com chuvas acima do normal. E quando a gente passa para o norte, nordeste, o Mato Piba, as lavouras já estão dentro da normalidade ou acima do normal, muito boas. Como eu mostrei a semana passada lá do Pará, as chuvas estão caindo em boas condições e a safra está indo muito bem e adiantada nesse ano. Então, o problema grande mesmo nesse momento é o extremo na parte sul do Brasil, que está com problemas e precisaria de chuvas aí nessa semana, né? Não pode demorar. José Lima está falando exatamente sobre essa questão também no Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Muito sol, né, na região noroeste do Paraná. No entanto, o Tiago Santiago, como você mesmo disse, já chove bem lá em Barreiras, na Bahia, né? É uma situação que a gente vê que esse país tem um tamanho continental, mas infelizmente, mesmo assim, é um prejuízo muito elevado para os produtores lá do Rio Grande do Sul. Nós temos, por outro lado, o Sidney Fuchs mandou um vídeo para que a gente possa acompanhar. Gostaria que você comentasse a respeito. Davi, pode soltar o vídeo, por gentileza? Desenvolvimento de raiz muito boa. Olha cada raiz grossa. Apesar que faz dias que não chove, aqui a pivotante arrebentou. Muita raiz, só que ela está muito agarrada porque está faltando água agora. Então arrebenta. Mas olha o desenvolvimento dessa planta, ó. Olha como é que tá vindo bonita, ó. Mesmo com estresse, falta de água, tá pouco vento, tá atrapalhando. Mas tá muito, vai crescer um bom tanto ainda, bem engalhada, bastante nó produtivo. O que faz produzir uma soja são os nó produtivos. Essa soja tá com bastante nó produtivo. Tá muito boa. Aqui o manejo ficou perfeito. Bom, tá aí essa situação bem confortável para essas lavouras do Sidney Fuchs, não? Principalmente porque ele tem um manejo muito eficiente, né? Porque ele tem um perfil de solo muito bom, ele faz um manejo adequado. O plantio dele sempre é um plantio bem feitinho, tudo dentro da velocidade certa da máquina, o trator, o volume de sementes é colocado adequadamente, a tecnologia que ele emprega sempre é uma tecnologia muito boa. Então, a gente tem que dar os parabéns porque é um agricultor de ponta, né? E mesmo com esses veranicos, esse calor extremo, ele está conseguindo tocar a safra dele e agora com mais algumas chuvas, ele vai já formar a vagem e vai evoluir aí e provavelmente vai ter uma boa safra. Mas os problemas maiores estão mais ao sul e daí quanto mais ao sul você vai chegando, mais ao Rio Grande do Sul, mais problemas, né? É difícil de você ver uma lavoura desse padrão aí no Rio Grande do Sul, a não ser que seja aquelas áreas que são irrigadas ali na região próxima a Passo Fundo, que tem algumas áreas que são de irrigação, como pivô, em que produtores ali conseguem manter a umidade do solo, mas em geral a safra gaúcha é difícil de ver uma lavoura desse padrão, e principalmente porque ainda está mais nova, né? E aí está precisando vir as chuvas para evoluir, né? Então, esse é um exemplo, dá uns parabéns aí para o Sidney Fuchs, que é um guerreiro da agricultura aí e está com uma lavoura boa. Bom, agora com relação ao mercado. Semana passada teve até um esboço, uma reação positiva, né? A soja subiu na Bolsa de Chicago, acumulou uma alta aí nos primeiros dias, mas hoje já reverteu mão. Por quê? Na semana passada, soja, óleo e farelo impulsionaram. O que está acontecendo hoje com o mercado para ver essa queda na Bolsa de Chicago, Vlamir? Olha, Sérgio, hoje o mercado está mais técnico, né? Se você olhar, ele começou o pregão noturno já liquidando posições aí tanto de soja, milho e trigo. Então, as commodities agrícolas estão sendo pressionadas. Na parte da manhã, ele já trabalhou com o mercado até mais baixo do que está agora. Agora, ele já começa a recuperar um pouco
a linha do lado positivo, mas ainda está com 5 a 7 de baixa, mandou já com 10 de baixa, mas aparentemente é uma semana de calmaria, porque ele está com bom suporte nos 12,5 como base, mas ele tem dificuldade dos 13 dólares, que é uma resistência muito forte nesse momento lá em Chicago, mas parece-me que até o final do pregão de hoje ainda pode recuperar um pouco mais e talvez fechar mais perto da estabilidade, e não com perdas aí, que nem ele estava trabalhando boa parte do dia, com perdas de 8, 9, 10 pontos. Agora ele está com perdas menores e está começando a corrigir um pouquinho para o lado de cima, porque a notícia do dia lá de fora, lá de Chicago, foi de USDA, que a China comprou 130 mil toneladas de soja americana hoje, mas isso é um volume muito pequeno para a China, então acabou não animando muito. E como os mercados já vinham de dias positivos na semana passada, hoje ele aproveitou para fazer lucros, principalmente porque alguns comentários que estão lá davam conta que tinha chovido no final de semana no Brasil. Agora, nessa parte da tarde já, o pessoal já está começando a rever essa posição, porque as chuvas passaram muito rápidas e de volumes pequenos, então acabou não beneficiando tanto assim a safra do sul do Brasil, e também já começa a olhar aí com problemas que tem aí, o tempo também seco na Argentina, também não é nada favorável para a safra da Argentina, que está sendo plantada, ainda tem quase metade da área para plantar e vai ser a menor área em 15 anos e o clima não está favorável para eles. Então a condição, provavelmente até o final do dia, talvez a soja aí reverta essa fase baixista e trabalha mais próximo da estabilidade no fechamento hoje à tarde. Bom, chegaram umas imagens aqui, inclusive com relação ao clima, né? Não bastasse aí a temperatura mais elevada, seca em algumas regiões, também tem o granizo. Mas antes, ainda que já está falando de mercado, a Edilane Meira, ela fala assim, Vlamito, qual a tendência para o farelo de soja? Olha, Sérgio, farelo de soja, a tendência, se a gente pensar no médio e longo prazo, é uma tendência boa para a indústria, porque nós vamos novamente vamos fechar 2021 agora com demanda recorde no Brasil. E nós vamos entrar em 2022 com demanda potencial recorde, justamente porque o setor da carne brasileiro, ele está muito forte, né? O setor do frango vai fechar o ano com um recorde histórico de exportação. Nós podemos chegar aí a 4 milhões e 100 mil toneladas exportadas de frango esse ano, é recorde histórico. Suíno pode bater 1 milhão de toneladas esse ano, também é recorde histórico. E abre-se janela para seguir avançando nas exportações em 2022, além de que em 2022 nós vamos ter novamente a China no mercado da carne bovina. Então isso acaba demandando componentes de ração, às vezes não necessariamente o próprio farelo, mas o de soja, mas usa outros componentes que ajudam o farelo. E no mercado mundial nós estamos numa fase de crescimento de demanda do farelo, em função da demanda muito crescente aí do setor de ovos, de ração em geral, né? Porque o setor de carne, frango, suíno, todo ele se recuperando e avançando na China, que é o maior consumidor mundial, e isso também está acontecendo nos Estados Unidos. Então o farelo, ele mostra um bom potencial aí de manter cotações e trabalhar em média um pouco acima dos patamares que está operando hoje. Ele tem um fôlego de trabalhar talvez uns 10% na média acima do mercado do momento. Agora para frente, nos próximos meses, aí, em função da demanda muito aquecida que nós vamos enfrentar em 2022 e também da escassez da oferta do trigo, né? O trigo é um fundamento bom para farelo, porque há problemas na safra. O plantio da safra desse último, que agora ocorreu nas últimas semanas, antes do inverno, ele foi um plantio menor e vai ter um ano de limitação de exportação. O governo russo aí vem metendo a mão no mercado russo do trigo, ele é o maior exportador, e isso dá sinais que o trigo vai ficar perto dos 8 dólares, aí ou até acima lá em Chicago. E esse dá a condição do farelo se manter firme, né? Porque trigo também é usado em ração e quando você não tem o trigo, se usa mais farelo para ração, mais farelo de soja e dá fôlego positivo para o farelo de soja no mercado mundial, né? Então, eu acredito num ano para a indústria, principalmente, o mercado farelo vai se manter um pouco mais firme aí em função dessa demanda forte. E aqui dentro, o mercado farelo hoje na faixa aí de 2.100, 2.150, que está girando, ele já está dentro de patamares, vamos dizer assim, altos e favoráveis para a indústria. E nesses patamares ele já dá a condição aí para o setor da ração trabalhar, né? Porque nós
quando começamos o ano 2021, nós viemos aí com pressão de alta no farelo, no milho, o setor da ração com prejuízo, o setor de suíno com prejuízo, frangos com prejuízo, o pessoal do ovo tendo custos maiores que o faturamento. É provável que em 2022 a tendência é que não tenha uma queda grande de valores médios, mas a condição de trabalhar vai ser um pouco melhor do que foi 2021 aí para esse segmento de ração.